Feliz sábado! PT, é isso aí, gostei, gente. Todo mundo responder, mas eu também falei alto, né? Foi de propósito, né? Para o pessoal ficar ligado, né? Gente, Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Que o Espírito Santo possa falar com vocês no dia de hoje, Deus possa abençoar a família de vocês, manterem proteção, né? Nós sabemos que precisamos de cuidados, mas graças a Deus, Deus tem cuidado de nós. Nós temos que ter certeza que Deus tem cuidado do seu povo, amém? Bem, eu vou me apresentar aqui bem rapidamente. Tem gente que eu conheço, obviamente, tem gente que eu não conheço, então eu vou me apresentar. Meu nome é Robson Mendes, tá? Eu sou estudante de teologia lá do Colégio UNASP, me formo no final desse ano, então eu sou 4º ano, só esse último semestre que a gente tem. Sou nascido e criado em Niterói, fazia parte da Igreja Central de Niterói, e depois que eu fui para São Paulo, aí a gente vai pregando em um monte de lugar, vai comportando e vai pregando, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas, Espírito Santo e por aí vai. E a gente vai pregando em um monte de lugar. E hoje eu considero que a minha casa é a casa de oração. Eu prego em vários lugares, né? E eu não tenho uma casa fixa, então eu não tenho uma igreja que eu vá, pelo menos agora na circunstância em que a gente vive. Então Deus tem me acolhido entre os irmãos de vários lugares aí, a gente passa, né? E eu estou muito feliz de estar aqui pela manhã, porque eu nunca preguei nesta igreja, por incrível que pareça. Eu já preguei em muitas igrejas, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, muitas igrejas, mas aqui eu nunca tinha pregado. Então, para mim é muito feliz de eu estar aqui, tá? Tá acompanhando junto com vocês, abrir a palavra de Deus, compartilhar. Quero deixar um grande abraço para o pessoal que está assistindo pelo YouTube, os irmãos da igreja. Compartilhem o link, quanto vocês puderem aí. Começou agora o nosso culto agora, então dá tempo de você compartilhar, tá? Deixar um abraço. Eu tenho muitos amigos em vários lugares aí. Deixar um abraço para cada um deles. Bem, hoje eu vou pedir primeiro que a gente faça uma oração antes da gente abrir a palavra de Deus, até para eu poder explicar o que a gente vai falar. Vamos então falar com o Senhor Jesus? Oremos. Santíssimo e amado Deus, todo-poderoso Senhor, nós estamos aqui agradecidos mais uma vez, Senhor, e pedimos, Senhor, que o Senhor possa conduzir a Tua igreja, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que esse tempo em que vivemos possa passar logo, Senhor. Esse é o nosso desejo. O Senhor sabe que devemos apresentar os nossos desejos e também sabemos que é o desejo que o Senhor tem também para a Tua igreja, Senhor. Nós sabemos que nós somos igreja, mas queremos nos encontrar, sentimos saudades dos nossos irmãos, dos nossos amigos, sentimos saudade, Senhor, de estar em comunhão contigo na Tua casa de oração. Vamos abrir a Tua palavra aqui, Senhor. Tem pessoas aqui assistindo, mas o Senhor cuide também, que o Espírito Santo possa falar poderosamente àqueles que estão nos lares, Senhor. Através do vídeo, Senhor, aquele vídeo que vai ficar gravado, que de repente uma outra pessoa daqui a um tempo possa acessar, que essa mensagem seja poderosa, para que o Senhor possa ser engrandecido e nós sejamos diminuídos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, no sermão de hoje, nós vamos apresentar 3 histórias da Bíblia, 3 histórias dos Evangelhos, e essas histórias elas vão apresentar sobre como Jesus falava com as pessoas, qual era o discurso de Jesus. Nós sabemos que temos vários milagres, temos várias atitudes em que Jesus ia até as pessoas, como nós vimos aqui, inclusive, na lição da escola sabatina. Nós sabemos que Jesus ia até as pessoas de coração muito aberto, com muita amizade, muito amor, muito carinho. Mas muitas das vezes, e não é poucas vezes, muitas das vezes nos evangelhos, nós vemos discursos de Jesus que hoje talvez, se alguém falasse, ou no púlpito, ou eu vou falar sobre isso também, ou em algum lugar, talvez eles fossem intragáveis. Eu não conseguiria lidar com isso. E Jesus, ele veio de uma maneira muito mansa, mas Jesus viveu o seu tempo em comunhão com o Pai de uma maneira muito radical. E eu quero falar por quê eu falei essa palavra radical. Há 50 anos atrás, 40 anos atrás, aí, talvez até 30 anos atrás, década de 50, 40, 20, 30 e até antes disso. A palavra radical no português, quando eu falava que alguém era radical no Brasil,
O radical, aquele senhor ali é radical, aquela senhora ali é radical, aquele jovem é um jovem radical. Se eu falasse isso há 40, 60, 70, 80 anos atrás, essa palavra ela era bem vista na sociedade. Essa pessoa que era considerada radical naquelas circunstâncias, ela de certa forma, ela era bem vista. Por quê? Ela era considerada uma pessoa que ela levava a sua posição da maneira como ela pensava até o final, e ela não se movia nem pela direita nem pela esquerda. Não importa o caminho que ela seguisse. A posição dela, a opinião dela era muito respeitada. E isso fazia com que ela fosse, de certa forma, até bem vista pelo comportamento dela. Talvez não pelas atitudes, mas pela forma que ela pensava. Levar uma situação até o final exigia uma pessoa de personalidade. Uma pessoa que realmente sabia o que queria. Falando sobre isso, muitas vezes, Jesus usou discursos para poder chegar até essas pessoas, e esses discursos, muitas das vezes, eram considerados discursos fortes. Quando nós lemos a Bíblia, nessas circunstâncias, em algumas circunstâncias, no nosso dia a dia, nós lemos a Bíblia, às vezes nós não entendemos a totalidade do significado daquele discurso que Jesus está tentando impor para a gente nessa leitura, ou na nossa meditação. Mas nós vamos ver 3 histórias em que Jesus se coloca de uma forma radical, coloca de uma forma, talvez para alguns, intragável, é impensável, eu não consigo imaginar, eu não sou assim, é difícil. Nós vamos ver sobre isso. Primeira passagem está em João, capítulo 6. João, capítulo 6. Enquanto vocês vão colocando aí, João capítulo 6, eu vou falar por que eu vou usar 3 histórias, 3 passagens, 3 histórias. Por quê? Eu poderia fazer um sermão só com esse João capítulo 6, mas a minha ideia é trabalhar em cima dos exemplos. E quando eu trabalho em cima dos exemplos, em cima de vários exemplos, a nossa mente fica mais vívida, ela esclarece melhor aquilo que está por trás da mensagem. João capítulo 6, versículos 57. Desculpa, versículo 54, tá? Só para a gente entender, mas eu vou ler até um pouco antes, para a gente poder contextualizar ali. Eu vou ler até um pouco antes. Eu vou ler do versículo 44, tá? 44 em diante. Diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Agora ele começa a falar: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos o comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. E ele continua, vou até continuar: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quando a gente lê essa passagem nos dias atuais, a gente não consegue compreender qual era o tipo de pensamento que o judeu tinha naquela época. E quando Jesus vem com esse sermão, quando Jesus vem com essa mensagem, comer a carne e beber o sangue, para um contexto judaico daquela época, eles se escandalizaram. Eles olharam para os outros e falaram: não é possível que eu estou escutando isso. Tanto que lá na frente, nós vamos entender, lá no versículo
Vamos ler do versículo 60 em diante. Muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E eu repito, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Jesus sabia que a mensagem era forte. Jesus tinha intenção de fazer a mensagem forte. Mas quem eram essas pessoas que estavam escutando Jesus naquele momento? Quem eram aquelas pessoas que estavam escutando Jesus naquele momento? Se vocês forem perceber, e eu não vou pedir nem para vocês irem, no início do capítulo 6, ocorre a multiplicação dos pães e peixes. E nesse contexto, você percebe que as mesmas, se você continuar lendo do capítulo 6, do início do capítulo 6 em diante, ele anda sobre o mar, ele se retira, anda sobre o mar, e quando ele anda sobre o mar, o barco vai para o outro lado, ele pega os discípulos, vai no barco, ele encontra os discípulos no barco andando sobre o mar, e ele vai para um outro lado, uma outra margem, uma outra circunstância. E quando ele chega no outro lado, essas pessoas que participaram da multiplicação dos pães e dos peixes, elas dão a volta para encontrar Jesus lá do outro lado. Então, as mesmas pessoas que Jesus está falando sobre carne, a carne dele como comida e o sangue dele como bebida, são as mesmas pessoas. Por que Jesus está fazendo isso? Jesus está colocando claro que para você seguir a ele, você precisa de sacrifícios. Para você seguir Jesus, você precisa estar abnegado às suas próprias vontades. E o mais interessante é que olha o que ele fala para essas mesmas pessoas, esse discurso, olha o que ele fala um pouco antes, e está lá no versículo 26. Olha o que ele fala. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e dos fartastes. O fato simplesmente de Jesus ter feito um milagre, de ter multiplicado os pães e os peixes para aquelas pessoas, não era algo notório. Eles estavam mais interessados em fartar-se e encher a barriga. Possivelmente naquele meio tinham pessoas que sentiam fome, que eram necessitados fisicamente do pão e do peixe ali daquela circunstância, daquele momento. Mas eles não quiseram prestar atenção e não quiseram crer no milagre maior que Jesus tinha proporcionado ali. E eu quero dizer o seguinte: quantos de nós hoje não vê Jesus com os olhos que nós devemos ver, que é os olhos espirituais? Quantos de nós vê Jesus simplesmente sobre aquele que farta, sobre aquele que enche, aquele que só mantém, que tem o dever de me manter, como se fosse algo que fosse obrigação de Deus. Exatamente como essas pessoas. Jesus agora faz um convite. Você quer comer? Então vamos fazer o seguinte: come minha carne, bebe meu sangue. Esse discurso foi tão pesado para eles, que se você for perceber um pouco mais, voltando ali para o finalzinho do capítulo 6, diz assim, o finalzinho ali, diz assim no versículo 66 em diante: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Vocês querem ir também? Perguntou para os 12, porque muitos outros tinham largado. A grande verdade é que Jesus estava ali mostrando uma verdade nua e crua. Jesus tinha que morar e residir dentro de cada discípulo, como o poder do Espírito Santo. O fato é que o judeu, quando ele pensava em comer e em beber, ele tinha todo um ritual por trás disso. E ele fazia de um ritual, era como se fosse ele estivesse participando com aquelas pessoas com quem ele comia, com quem ele bebia. Era um ritual comer para o judeu. Fazia parte do cotidiano e fazia parte de forma muito completa. Toda pessoa que ele convidava para poder comer com ele, o tipo de alimento que fazia parte da refeição, tudo era uma coisa muito ritualística, era uma coisa que fazia, era uma coisa tradicional na cabeça do judeu. E quando Jesus chega e fala assim, ó, come,
a minha carne, bebe meu sangue. Jesus está falando assim, ó, eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero estar junto de você. Eu quero que você entenda que eu estou aqui me entregando por sua causa. Eu quero ser o sacrifício que vai salvar você. E eles não compreenderam. E quantos de nós hoje não compreende, porque acha que Jesus tem o dever de nos atender nos nossos pedidos? Para a gente poder entender um pouco mais de discursos, assim como esse, a gente vai para Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, outro discurso de Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas capítulo 9, versículo 57. Em diante. Lucas capítulo 9, versículo 57 em diante. Diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Então entenda, Jesus indo por um caminho e alguém chega para ele: seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele continua. Versículo 58, mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro disse a Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedirmos dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nós temos aqui 3 pessoas. Vamos colocar, talvez sejam 3 jovens, 3 pessoas idosas, 3 adultos, 3 pais de família. A gente não sabe quem são essas pessoas. Estão falando que são pessoas. Mas olha interessante, essas 3 respostas de Jesus. 3 respostas, que só isso aqui dá um sermão. Mas eu quero mostrar para vocês, olha o que ele diz. Quando ele fala assim: seguir-te-ei para onde quer que fores. Aí Jesus: as raposas têm seus covis e as aves dos céus seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que Jesus está falando para essa pessoa? Se você quiser me seguir, eu vou falar para você: eu não tenho lugar para dormir. Você não quer ter lugar para dormir também? Você quer estar comigo? Então você talvez não vai ter lugar para dormir. Talvez você vai ter que estar onde eu estiver. Você quer estar onde eu estiver? Você quer estar comigo? E eu pergunto para vocês hoje: quantos de nós está cômodo dentro dos seus lares, na sua casa? Mas se Jesus fizesse um convite para você, você larga tudo e vai? Não sabe onde vai dormir? Essa é a primeira resposta de Jesus. Essa questão da segurança do lar incomoda bastante. Incomoda bastante. Porque muita gente sente segurança em estar num teto, quer ter a segurança da casa própria, por exemplo, mas não quer seguir Jesus, não quer estar onde Jesus está, não quer ser usado por Jesus. Quantos de nós chega na sua casa, sei lá, 8 horas da noite, 9 horas da noite, e em vez de repente fazer um pequeno grupo na casa de um vizinho, em vez de dar um estudo bíblico, mas prefere estar na segurança do lar? Prefere manter-se seguro dentro do lar. Quantas vezes nós, que somos do Rio de Janeiro, na realidade do Rio de Janeiro, temos medo de sair de casa? Será que Deus não vai te proteger lá fora? Será que tem hora para pregar o evangelho? Existe hora para pregar o evangelho? A Bíblia fala, de madrugada você não sai não. Segurança do lar. Mas Jesus convida: onde quer que eu esteja, eu quero que você esteja também. Segunda resposta: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos a sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Sabe o que Jesus está falando ali? Você não deve amar mais a sua família
do que amar a mim, porque eu sou mais importante do que a tua família. Sepultar o teu pai é duro. Imagina que hoje você perdeu um ente querido. Imagina que alguém chega para você e fala: não vai sepultar não sepulta não. Segue a mim, porque eu sou o Senhor. Eu tenho a palavra da vida. Imagina que o Senhor Jesus está aqui hoje e chega para você perdeu alguém, fala: não, eu tenho que sepultar, não sepulta não vai lá não, você está perdendo seu tempo, não tem tempo a perder, vamos pregar o Evangelho, vamos viver o Evangelho, pega as suas coisas e vem comigo. Quantos de nós iria com Jesus? Jesus está falando, a sua família, ela não é mais importante do que pregar o Evangelho, do que vir comigo, do que aceitar a mim, do que viver a verdade plena do Senhor Jesus. Estamos preocupados com coisas terrenas. Muitos de nós hoje estão preocupados com coisas terrenas. Muitos de nós hoje. Preocupado com negócios, preocupado com os estudos, preocupado com diplomas, preocupado com concursos públicos, preocupado muita coisa com a família, com o mantimento da família, com a manutenção da família. Mas Jesus não vê por esse lado. E a terceira resposta, ele diz: outro disse-me, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedirmos do de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Quantas coisas, quantos problemas nós ficamos olhando para trás? Nós ficamos olhando para trás na nossa vida, olhando para a nossa família, para a coisa que nós vamos deixar, se nós vamos pregar o Evangelho. Será que eu tenho pregado o Evangelho dentro do meu trabalho? O fato simplesmente de estar seguro, ali quando ele diz na palavra seguro, na cerca, vamos botar assim, né? Quando ele diz, despedindo-nos de casa, a mão no arado, quantos de nós está segurando firme aqui? E eu quero aplicar aqui como as coisas do passado, as coisas que fazem parte da sua vida, as coisas que estão tirando a tua comunhão com Deus, as coisas que estão tirando a comunhão que você tem com Jesus. Quantas coisas têm impossibilitado a minha vida e a vida de vocês de praticar a verdadeira fé no Senhor Jesus? Que nós estamos deixando para trás uma vida poderosa na graça de Cristo. A grande verdade é que eu não canso de falar, é que tem muitos que estão dentro da igreja e não estão convertidos, porque não aceitaram o chamado de Cristo. São batizados, mas não são convertidos. Não aceitam o chamado de Jesus. Mas Jesus mesmo assim ama, mesmo assim tem misericórdia, mesmo assim te chama todos os dias. O Espírito Santo tem te incomodado. Se o Espírito Santo chegou a ponto de não te incomodar, a ponto de você se aprofundar numa vida com o Senhor Jesus, tem algo errado. Se você acha que por guardar o sábado, por não comer carne de porco, ou por não fazer qualquer outra coisa, você está sendo fariseu, você está querendo ser salvo pelas suas obras. E a salvação não existe sem Cristo e sem a graça, o poder da graça. Quando você aceita o poder da graça, você aceita o seu chamado. E o seu chamado é viver uma vida em comunhão com Cristo, é abnegar-se de vontades próprias, é abnegar-se suas vontades para poder levar a mensagem e levar a mensagem de salvação a outras pessoas. Eu sou formado em publicidade e estou terminando aí a segunda graduação. Se eu tivesse me apegado ao arado, eu talvez não estaria aqui hoje. Eu tive a oportunidade de trabalhar na minha área, etc. Mas eu senti um chamado no meu coração e atendi o chamado no meu coração. E não importa o que vai acontecer daqui para frente, eu posso não ter emprego, não importa. Nós temos que aceitar o chamado. Os grandes exemplos estão na Bíblia. Pessoas que abnegaram, profetas que abnegaram de vontade própria para poder servir e levar a mensagem de Deus para as pessoas. A última passagem,
está em Lucas capítulo 9 ainda, uns versículos atrás. Versículos 23 a 26. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e no dos santos anjos. Isso é duro demais, gente. Toma a sua cruz. A gente lendo hoje, a gente não consegue compreender completamente o que Jesus estava falando para aquelas pessoas. Toma a sua cruz. Não é algo simples. Antes da cruz de Cristo, Jesus estava convidando a nós a carregarmos a nossa cruz. Para o entendimento daquela época, carregar a cruz era ser visto como marginalizado. Era ser visto à margem da sociedade. Aquele que era morto de cruz naquela época, ou ele era ladrão, ou ele era impostor, ou ele era, de repente, ele era muito ruim para a sociedade. Ele era algo realmente irrelevante, ou algo que de repente as pessoas tinham nojo naquela circunstância. Mas Jesus está falando, está comparando nós, os seguidores dele, para que possamos tomar a cruz. E ele fala, abnegar as suas próprias vontades, negar-se a si mesmo. O que ele está querendo dizer? O evangelho não é fácil, o evangelho não é cômodo. Negar a si mesmo não é cômodo. Você acha que se nós estivéssemos fazendo esses deveres de casa direitinho, você acha que de repente a igreja de Piratininga não podia ser muito maior? Vamos falar a verdade? Perde a sua vida e você vai achar em Cristo Jesus. Abnegue as suas vontades e você vai achar vontade do Pai para a sua vida. Que aproveita o homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que adianta? O que adianta eu ter dinheiro? O que adianta eu ser famoso? O que adianta eu estar indo atrás dos meus colegas, dos meus amigos ou falsos amigos, que estão me apresentando coisas ruins, vícios? O que adianta eu perder meu tempo com série de Netflix que não tem nada que edifique o espírito? O que adianta eu escutar a música que não está engrandecendo a minha vida com Jesus? O que adianta eu perder horas no Facebook, quando eu chego na minha casa, horas no YouTube? O que adianta? Jesus está encorajando a nossa vida, quando ele fala, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Sabe o que Jesus está falando? A vida que você tem não está em você mesmo. Você não tem que ter amor à sua vida, ou apego à sua vida. Você tem que ter apego e amor a Deus. É difícil, mas é um discurso atrás do outro. Se a gente não parar para prestar atenção, não entender, a gente passa batido. Quantos discursos, eu posso citar outros discursos aqui, de Jesus, que são fortes. E se eu ler a Bíblia, não com os olhos espirituais, mas com os olhos carnais, os olhos humanos, simplesmente querendo fazer um checkpoint, hoje eu li a Bíblia, hoje eu li a Bíblia. Que crescimento essas palavras não traz para nós? Ela traz para nós nenhum, na verdade, nenhum. Perder a vida, Jesus está convidando você ao seguinte, não se apegue à sua própria vida, porque algo eu guardei para vocês. E esse algo que eu guardei para vocês é muito maior do que você vive aqui. Amém? É muito maior. Os discursos
de Jesus nunca foram simplesmente para poder agradar um ou outro. Como nós vimos, muitos discursos de Jesus espantavam pessoas. Mas sabe o que parecia que Jesus estava fazendo? Jesus estava afunilando o caminho, afunilando os discípulos, afunilando. Quem é que quer realmente ser meu seguidor? As igrejas hoje estão cheias. Outras igrejas estão cheias. Cheias, não estou dizendo hoje, mas hoje o status cristão, na realidade brasileira, cristão evangélico, está na moda. Mas quem quer realmente seguir a Jesus? Quem quer realmente perder a vida pela causa de Cristo? Hoje, repito, os nossos planos não são nossos mesmos. Se eu não coloco os nossos planos, se eu não coloco os meus planos nas mãos de Deus, eu nem saio de casa. Se eu não quero agradecer a Deus pelo dia, pedir para que Ele tenha misericórdia de mim, eu nem saio de casa. Mas eu quero falar algo para vocês. Jesus, assim como Jesus foi um ser radical para o seu contexto naquela época, com discursos radicais, nós devemos ter uma vida espiritual radical. Deus convida, não para que eu possa ser o radical como as pessoas conhecem hoje, mas para viver, conviver e ter um caminho com Ele. E esse caminho não é fácil, porque o caminho no qual devemos entrar é estreito, mas antes de ser estreito o caminho, a porta é estreita. A porta é estreita e o caminho continua sendo estreito. Eu quero dizer para vocês, Jesus nos encoraja. Só o Espírito Santo nos dá a sua graça. E graça é poder. Graça é poder. E Ele quer conceder a nós, através desses discursos, afunilando o caminho, quem quer ser o verdadeiro discípulo de Cristo. Muitos que estão nas fileiras hoje aqui podem não estar salvos, porque aquele que vive no caminho do pecado, aquele que vive do caminho da não abnegação, que vive no caminho das vontades próprias, aquele que vive nesses caminhos, eles não vão estar salvos. Aqueles que vivem nos caminhos da salvação pelas obras, vivem num regime farisaico, achando que porque guarda o sábado, porque sabe do sábado, e não vive a misericórdia, o amor, a abnegação própria para com o próximo, não vai ver o Senhor Jesus. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que assim como esses discursos que foram considerados para aqueles radical, eu quero ser radical como o Senhor Jesus, que esse discurso possa fazer parte da minha vida, não na parte teórica, mas na parte prática, e que vocês possam também entender o que eu entendi da palavra de Deus e possam colocar em prática na vida de vocês. Amém? Deus possa conceder graça e paz para todos nós. A gente vai ter mais um hino e no final a gente vai fazer uma oração. Peço que todos se coloquem de pé para a gente poder cantar esse hino com todo louvor, toda animação, toda dedicação da nossa voz para o Senhor Jesus. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova.
assim. Em meio à provação, começo a louvar e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande, que um dia inundou meu coração. Amém. Amém. Deus seja louvado. Vamos orar? Quero convidar o pessoal de casa também que possa baixar suas frontes. Vamos falar com o Senhor Jesus. Querido Deus, amado Senhor Jesus, poderoso Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor, intercedendo, Senhor, pedindo, Senhor, graças, que o seu auxílio venha até nós, Senhor. Pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo possa interceder por nós. Pedimos, Senhor, que tu possas nos dar força, nos dar ousadia e coragem para sermos radical, não radical conforme o mundo pensa hoje, mas sermos radical, Senhor, conforme a tua palavra nos apresenta, abnegando as nossas próprias vontades, abnegando aquilo que o mundo apresenta, Senhor. Queremos estar contigo naquele dia, queremos ver a tua face, Senhor. Queremos, Senhor, amar cada vez mais a missão, a tua causa. Queremos nos entregar. Fale, Senhor, alto ao nosso coração, como o Senhor tem falado no dia de hoje. E que essa mensagem, Senhor, possa se transformar em ações. Que essa mensagem, Senhor, possa tocar profundamente aquele que escuta essa mensagem. Porque ela vem da palavra poderosa do Senhor. E vem do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina para todo sempre, Senhor. Muito obrigado por alertar, Senhor, que o Senhor nos ama, por alertar, Senhor, onde nós estamos errando também. Senhor, fique conosco, nos apresente cada vez mais sermões como esse, que o Senhor possa incomodar o nosso coração. Nós te pedimos, porque o Senhor é bondoso e o Senhor é misericordioso. Pedimos isso, pedimos a sua graça, e pedimos no doce e amado nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Amém. Deus seja louvado.